Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro nosso aqui da Casa do Investidor com sócios e cotistas dos produtos. Então vamos lá, hoje a gente vai começar, a gente tem um encontro especial, a gente está num local diferente do que normalmente a gente fica, a gente está na Jive House e hoje a gente tem a presença ilustre aqui do sócio da Jive, o Samer. Ele vai explicar um pouco para a gente aqui o que está acontecendo com o mercado de crédito. Hoje tem muita gente com dúvidas sobre o mercado de crédito nacional, sobre o mercado de crédito internacional, quais são as perspectivas, e ele vai falar também do fundo Jive Bossa Nova, que está reabrindo agora recentemente, tem mais de um ano, está apresentando um desempenho espetacular, e ele vai falar das perspectivas que existe nesse produto. Então vamos começar agora com o Samer fazendo a seguinte questão: o que está acontecendo no mercado de crédito? Ou seja, os investidores eles estão muito preocupados com o mercado de crédito brasileiro. A gente viu no começo do ano lojas americanas apresentando um problema de crédito muito sério, então é importante você falar um pouquinho o que aconteceu. A gente viu em seguida algumas outras empresas apresentando também dificuldades. Será que a gente está apresentando um problema de crédito muito sério no Brasil? Então, Samer, o que está acontecendo no mercado de crédito já nesse primeiro trimestre aqui no Brasil? Legal, obrigado aí pela oportunidade para conversar aqui com vocês. É sempre um prazer poder passar um pouco mais de conteúdo e trazer luz para assuntos que são um pouco mais técnicos, né, e exigem um pouco mais de detalhamento, um pouco mais de calma. Acho que é importante explicar para os ouvintes e espectadores é que quando você tem um problema de crédito, ele não nasce naquele momento que você o identifica. Ele é resultado de um filme. O que você está vendo ali é uma fotografia. Então, quando você diz assim, a gente está vendo um problema de crédito aqui nesse primeiro trimestre de 2023, a origem dele está bem mais para trás. E qual que é a grande origem que a gente identifica? Primeiro, né, a subida das taxas de juros. Então, não só a taxa Selic passou por um processo de subida até seus 13,75, mas o custo de crédito também ao longo de 2022 subiu consideravelmente. Se a gente pega o custo de crédito para as empresas, pessoas físicas e o crédito em geral, que é divulgado pelo Banco Central, a gente vê uma subida expressiva ao longo deste período, então dificultando a capacidade das companhias e do mercado, de fato, de honrarem suas obrigações com o crédito. Mas não é o único fator, né? A inflação vem persistentemente elevada. A gente saiu de um patamar de 10,5%, a gente tem a inflação nos últimos 12 meses um pouco mais de 5%, mas seja 5%, seja 10%, são valores, são índices muito elevados para as companhias repassarem integralmente esse custo para os seus clientes. É muito difícil para as empresas terem esse repasse de custo. Então, a grande origem de tudo que a gente está vivenciando agora é esse filme de inflação elevada, juros altos, custo de crédito elevado para as companhias de maneira persistente ao longo do tempo. Legal. Essa preocupação que se tem aqui no Brasil com crédito, a gente também tem visto em outros países ao redor do mundo, né? Principalmente nos Estados Unidos, mais recentemente, com a quebra de um banco relativamente relevante, né? Como é que vocês têm visto o cenário lá? É muito engraçado discutir esse assunto, porque neste tema o Brasil tem muito mais experiência do que o velho mundo e que os Estados Unidos, né, que são regiões e países desenvolvidos. E por que a gente tem mais experiência? Porque o cenário base aqui no Brasil é juros nominais elevados e inflação elevada. E vamos dizer assim, o velho mundo mais Estados Unidos, ele não está acostumado a um longo período ter passado por taxas de juros muito baixas ou negativas e um processo de inflação muito baixa. Então, essas são as primeiras consequências nos países desenvolvidos de estarem passando por um processo de aumento de taxas e inflação um pouco mais elevado. Então, por óbvio que algumas empresas pontualmente vão sofrer algum
algum tipo de problema, como a gente viu no 16º maior banco dos Estados Unidos. Entretanto, né, tanto o sistema financeiro quanto a capacidade desses governos de resolverem um problema pontual e não deixar virar algo que seja sistêmico é muito grande, né? Então, o balanço dos bancos centrais, dos tesouros desses países são super relevantes. Portanto, assim, a gente não enxerga, eu particularmente não enxergo uma contaminação imediata e uma crise como a gente viu em 2008, por exemplo. Até conectando os dois pontos do mundo aí. A taxa de juros parece ser um remédio necessário, certo? Esse movimento de alta. Quanto que a gente aqui no Brasil aguenta esse juros real tão alto como está, e também lá fora, né? Já está chegando meio que no limite, esse impacto nos bancos e diferentes empresas mostra isso? Como que funciona? Acho que o grande sinal, e primeiro a gente tem que, como você falou, né? Isso aqui é um remédio necessário, né? Que você precisa tomar com um determinado objetivo. O objetivo é fazer com que a inflação não fique descontrolada e que a inflação gere mais inflação nos países e os bancos centrais não consigam controlar. Então, a resposta a partir do momento que você consegue identificar de maneira fática que a inflação parou de ser uma trajetória ascendente, passou a ser uma trajetória descendente, que a economia sofreu algum tipo de desaceleração, já é um sinal para os bancos centrais pegarem e observarem se não tem que parar de subir e eventualmente começar a descer. Mas assim, o que é o mais importante descendo um pouco na vida real, a vida como ela é dessas decisões? É o custo de fato da pessoa física para ela tomar um financiamento imobiliário, tomar um crédito no rotativo do cartão de crédito, no caso das empresas, para ela conseguir ter um financiamento a taxas menores do que o custo de oportunidade ali do empresário, né? Então, por que tem tanta luz sobre ter taxa de juros elevada? Porque essas são as consequências na ponta, que também tem que ser observado, né? Então, se de fato está afetando demais a vida das pessoas e das companhias, também é outro sinal de que precisa de fato entrar numa trajetória descendente, essas taxas de juros, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar do mundo. Legal. Eu não sei se você gosta de Fórmula 1. Você assiste Fórmula 1? Muito pouco hoje em dia. Muito pouco. Bom, eu vou dar um exemplo aqui para tentar juntar aqui. Eu estou assistindo aquele seriado da Netflix recente agora de Fórmula 1, seriado muito bacana, né? E me lembra, né? Bom, a gente tem aqui um piloto, tá? Do lado, que é o Leandro, né? Então ele vai poder lembrar até mais que eu, né? Mas eu lembro quando eu assistia a Fórmula 1 e ia ter corrida lá atrás, quando o Senna ainda era vivo, né? E a gente via naquele tempo o seguinte: quando chovia, a gente assim, esse cara vai ganhar, né? E a gente tá vendo agora o mercado de crédito a tempestade, né? Tá chovendo. Não sei se é uma tempestade, mas tá chovendo, né? Então aí tem a Jaive, né? E aí, comparando agora a Jaive com o Senna correndo na chuva, a Jaive, então, nessa chuva, vai melhor? Eu vou usar a tua metáfora, porque eu adorei, que eu lembro até hoje do dia 1º de maio de 1994, quando o Senna teve, de fato, o acidente que culminou na morte dele. Mas acho que você perguntou se a Jaive, assim como o Senna, vai melhor na chuva, mas a gente precisa lembrar que ele ganhava na chuva e também no seco, né? Acho que e esse é o nosso grande diferencial ao longo dos 13 anos de existência da Jaive, né? Seja num momento em que o ciclo é mais benigno, quer dizer, a economia está crescendo, está todo mundo feliz achando que vai ter crescimento eterno, seja num período no qual você tem uma recessão, uma crise, algo muito problemático, sistêmico, a gente consegue se destacar porque o restante do mercado não está indo tão bem. E a nossa fundação é isso, a gente vai bem quando o mercado está bem, a gente consegue se destacar
muito mais quando o mercado não está indo bem, basicamente porque a gente forjou aqui os nossos primeiros investimentos em empresas que tinham ali situações de recuperação judicial, estavam num momento de estresse extremo, tinham que liquidar seus ativos para pagar suas obrigações. Então a gente conheceu o pior das companhias, isso há mais de 13 anos, sabendo o que é passar por um período de dificuldade e como isso aqui, em função dos cenários econômicos macros, poderia influenciar ou não. Então sim, a gente vai bem quando a pista tá seca, e como a gente passou pela pista molhada por diversas vezes, a gente sabe aonde tem a poça maior, é menor e assim por diante, né? Entrando um pouco mais na estratégia do Jive Bossa Nova, conta pra gente um pouco mais, por favor, o que é o fundo, o que vocês fazem, e até dando continuidade a essa pergunta, qual o processo de investimento para justamente tentar mitigar esse risco e fugir de ativos eventualmente mais problemáticos e tentar navegar melhor nessa tempestade? Ótimo. Acho que a gente tem que voltar um pouquinho para o que foi a concepção do Jive Bossa Nova. Ele é um fundo high yield de crédito estruturado, né? Super sopa de palavras complexas, eu vou detalhar elas para vocês. Mas como a Jive tem um histórico aqui de 13 anos, desde do seu primeiro fundo lá em 2015, tem uma captação recorde de 500 milhões de reais para um fundo de crédito distress e de situações especiais, até o seu fundo 3, que a gente captou mais de 4 bilhões de reais com a mesma tese, né? Operações de empresas que estão em recuperação judicial, em situações especiais, investimentos em outros ativos de alta complexidade. A gente não podia simplesmente pegar, né, sair desse cenário de operações super complexas e falar, não, agora a gente vai investir em títulos do Tesouro. Porque a gente conhece muito bem este mercado, a gente queria pegar toda essa tecnologia, esse nosso DNA, todo esse nosso know-how em operações complicadas e levar para o investidor qualificado que não tinha acesso a essas oportunidades. Muito bem. Como a gente conhece o pior das companhias, né, o pior momento delas, como é que elas enfrentam dificuldades, quando a gente concebeu o Bossa Nova, a gente falou assim, olha, se um determinado investimento que a gente for fazer no Bossa Nova passar por aquela situação de estresse, como ela vai sobreviver? Como é que a gente vai ser repago? A gente chegou na conclusão que teríamos que fazer operações estruturadas. E aí, o que são as operações estruturadas? Elas contam com uma formalização, um pacote de garantias, condições contratuais muito bem amarradas para proteger nossos investidores, num cenário no qual a companhia vira e fala, olha, a gente não vai conseguir pagar nossas obrigações. A gente aciona as cláusulas contratuais, aciona as garantias e recupera o valor investido de uma maneira muito mais eficiente do que um crédito tradicional de mercado. Então aqui eu estou explicando para vocês o que é o crédito estruturado, né? O que é o high yield, né? High yield vem de uma tradução livre, por assim dizer, vem de altas taxas. Então, mercado aqui de CDB e de empresas de grandíssimo porte que captam, que investem, que tomam dívida no mercado, tem mais ou menos ali, captam entre CDI mais 105, 110 CDI. O high yield excede, né, a alta rentabilidade excede por muito essas taxas de referência. Então, por exemplo, no Bossa Nova, a gente investe a partir de CDI mais 7, tem operações CDI mais 8, CDI mais 9, CDI mais 9,5. Então, resumindo aqui para vocês, a gente investe em crédito estruturado exatamente porque a gente sabe que crédito clean vai ter em algum momento um problema e a recuperação dele vai ser muito menor. Então, o crédito estruturado possibilita que a recuperação deste crédito seja maior e investe em operações que têm taxas mais elevadas para ter um diferencial de mercado, oferecer um produto diferente para o investidor qualificado. Entrando mais no processo em si, como que as oportunidades chegam até vocês e como que amarra tudo isso para, né, garantir tanto uma boa rentabilidade quanto mitigar esse risco na operação? Bacana, elas não chegam, a gente vai buscar. Então, é assim que elas chegam. A gente tem orgulho de se diferenciar nesse aspecto. A gente tem originação própria, né? A gente
busca ativamente as oportunidades. E por que a gente consegue, por que a gente decidiu fazer isso? A gente é uma casa que passou dos 15 bilhões de reais de ativos sob gestão. Então, por inércia, oportunidades chegam até nós, mas também a gente já tem uma relevância de fato no mercado para ativamente ir de maneira direcionada, buscar oportunidades nas empresas que estão ali, que a gente já tem mapeado, que podem ou estão com algum tipo de dificuldade, que podem oferecer pacote de garantias. E também a gente tem um relacionamento, por estar no mercado há mais de uma década, com bancos, com boutiques, com escritórios que reconhecidamente sabem da nossa capacidade de estruturar as operações. E aí também a gente não pode esquecer do fato de a gente ter desenvolvido base de dados, know-how, tecnologia para ir buscar essas oportunidades, né? Então a gente consegue, por exemplo, por meio de dados públicos, saber quais quais empresas têm algum potencial litígio, algum potencial passivo, seja ele tributário, seja ele por causa de alguma disputa ou por uma quebra de contrato que está ali fácil de ser identificado. Então, isso aí, o que traz, né, de benefício? A gente tem operações que são únicas, que são feitas aqui, originadas e estruturadas por nós, e isso é muito bom para o investidor. Ele acaba tendo algo diferente do que ele vai encontrar na média do mercado. Legal. A gente vai voltar ainda para esse ponto do risco, né? Mas tem um outro tipo de risco que o investidor se preocupa muito, que é a volatilidade, né? E a gente estava falando no começo aqui da conversa que o fundo Jive Bossa Nova é um fundo de baixa volatilidade, né? Então, se você puder, eu vou dividir em duas perguntas. Primeiro, explicar o que é baixa volatilidade, né? Ou seja, o que se chamaria uma baixa volatilidade, e por que o fundo não sofre, como, por exemplo, vários outros fundos de mercado sofreram agora com abertura de spread de crédito. Por que ele sofre menos? Tá. Acho que para todo mundo fala em volatilidade e pouca gente consegue transcrever isso de uma maneira mais lúdica. Eu acho importante fazer isso. Que a volatilidade é quanto você tem de oscilação em relação a um determinado ponto, a um determinado índice, né? Então, a baixa volatilidade significa que em relação àquele determinado ponto, você tem uma distância muito pequena. E aí um fundo que é indexado ao CDI, como é o Bossa Nova, ele ter baixa volatilidade significa que a rentabilidade dele está a uma distância pequena em relação ao que é o CDI naquele determinado período. E aí, o que isso traz para o investidor? Mais previsibilidade. Quanto menos volatilidade tem, ele tem mais previsibilidade. Ele não vai acordar de manhã, abrir o aplicativo dele e ver a cota 4% para cima ou 8% para baixo. Ele vai ver que ela vai subir um pouco, mais um pouco, ou vai cair um pouco, um pouquinho. Então, isso traz um pouco mais de segurança e também é um fator de risco. Significa que o gestor está investindo, fazendo a aplicação ali em ativos que geram esta previsibilidade de retorno. Desculpa, eu só esqueci o seu segundo ponto da pergunta. O segundo é com relação aos spreads de crédito. A gente viu vários fundos abrindo spread de crédito, né? Ou seja, com essa abertura de spread de crédito, vários fundos que tinham baixa volatilidade acabaram tendo um aumento de volatilidade, né? Será que isso pode acontecer também no Jive Bossa Nova? Perfeito, né? E acho que e a tua pergunta foi agora, desculpa, eu lembrei, foi por que no caso do Bossa Nova ele tem essa baixa volatilidade? Então, vamos lá. Em números, o que é a baixa volatilidade? Vamos imaginar que o CDI é zero, né, de volatilidade. Ele não tem nenhum distanciamento em relação a ele mesmo. O fundo ele está em torno de 0,65% de volatilidade nos últimos 12 meses. Se você pega o dólar tem uma volatilidade de 20%. Então, se você pega a bolsa, com certeza ela está numa volatilidade superior a 10%. Então, a gente está dizendo aqui que o Bossa Nova tem uma
tem um distanciamento muito pequeno do que é esperado em relação ao CDI. Por quê? Né? Porque pelo fato das operações serem originadas e estruturadas dentro da própria Jive, o fundo está menos sujeito a variações de marcação a mercado, porque teve um evento de crédito numa outra empresa e, portanto, todos os ativos de crédito foram remarcados. Então, a gente tem uma correlação menor com os ativos de crédito de mercado de capitais e uma correlação pequena com o movimento dos fundos de renda fixa e de crédito privado. E aí, acho que a pergunta derradeira que me fazem mas os ativos não são marcados no mercado? Eles são na falta de serem marcados uma vez por mês. Por ser um crédito estruturado high yield, ele é marcado 2 vezes por mês. O administrador tem um comitê de marcação 2 vezes por mês, uma no meio do mês, uma no final do mês, para ter certeza que as marcações estão a contento, né? Então pode acontecer sim, mas como as operações elas são altamente estruturadas e quase que únicas, elas tendem a ter menos oscilação do que a média do mercado. Esse é um ponto que traz muita tranquilidade para o investidor, lógico, né? A volatilidade baixa, ele tem uma previsibilidade de retorno, mas claro que existe o outro lado, que é o risco de crédito do ativo. Você mencionou que uma forma de amarrar é justamente ter bastante garantias, né? Vocês mesmos originarem, estruturarem, mas só dando um pouco mais de cor para o investidor. O que ele teria que ficar atento a esse risco de crédito, a se preocupar? Tem mais algumas outras formas que vocês usam para mitigar esse risco? Perfeito, né? E super perfeito. Acho que o melhor jeito do investidor ter mais tranquilidade é por meio da diligência que o assessor de fato faz da gestora e dos responsáveis pela gestão dessa carteira. Por quê? E quais questionamentos normalmente são feitos? Olha, como é que você faz controle das garantias? Quantas vezes você já visitou esse devedor? Como é que você faz como é que você reporta internamente a gestão desses ativos? Eu vou te responder esses pontos. Por exemplo, a gente tem o controle diário da carteira e um report para o comitê de gestão da própria Jive mensal. Todo mês eu preciso levar 100% da carteira aberta e explicar a posição de cada um dos ativos. A gente tem também especialistas para fazerem avaliação e reavaliação das garantias reais. Por exemplo, quem sou eu para avaliar um imóvel no meio do Mato Grosso do Sul? A gente tem profissionais especializados no agronegócio que vão lá e dizer se aquela terra vale X ou vale Y. A mesma coisa para imóvel urbano. A gente tem pessoas especializadas internamente e dentro da Jive que vão me dizer se aquele imóvel vale ou não, se aquele recebível vale ou não, além do próprio time de investimentos que faz análise do balanço da demonstração dos resultados da companhia, efetivamente. A gente falou aqui de volatilidade e você estava citando o comitê, né? Onde você abre a carteira, o que tem ali dentro. Como que está o fundo hoje ali? O que a gente tem de carteira dentro e principalmente em termos de rentabilidade, né? O carrego ali dentro, agora o fundo reabrindo já com grande sucesso nesse mais de um ano. O que a gente pode esperar daqui para frente? Bacana. Hoje a gente tem 23 ativos de 20 emissores diferentes dentro da carteira. A concentração máxima em um ativo está inferior a 8% do PL hoje, e a gente só tem um ativo que está em 8%. Todos os demais ativos estão bem abaixo de 8%. Então significa que a gente tem sim um pouco mais de concentração, senão a gente não consegue entregar uma rentabilidade de fato diferenciada. Entretanto, a gente não tem uma concentração superior a 10% por emissor do fundo. Aí o que esperar de fato para esse fundo, para o fundo agora que a gente está reaberto aqui para captação? A gente nunca deixa de ter pipeline. Esse aqui acho que é uma premissa nossa, independente do fundo estar aberto para captação, está fechado, está com liquidez ou não, a gente mantém um pipeline
ativo para, de repente, trocar posições, para pegar e aproveitar um momento de maior liquidez do fundo e fazer uma operação. Muito bem, hoje a gente está visando uma captação total de 300 milhões de reais, a gente tem mais de 200 milhões de reais em operações bem mapeadas, primordialmente no setor de infraestrutura e do agronegócio, que é hoje 75% da nossa carteira. 60% da nossa carteira é infraestrutura, 15% ela é de agronegócio com garantias reais, e não à toa a formação desse novo pipeline de um pouco mais de 200 milhões de reais está respeitando a formação e a composição atual do fundo, porque são setores mais resilientes. E aí, o que são esses setores mais resilientes? Que, nesse momento aqui, um pouco mais de juros elevados, inflação mais elevada, são empresas e setores que conseguem atravessar melhor do que, por exemplo, uma empresa de serviços que tem margem mais apertada. Legal. Vamos voltar um pouquinho, porque hoje os investidores têm um medo um pouco mais generalizado, né, dado as propagandas, ou seja, a mídia divulga, e do que tem acontecido recentemente com relação a quebradeiras, né, de quebra de empresas, né. Não aconteceram muitas, né, mas foram relevantes, né. Ou seja, o grande receio de vários investidores a gente está caminhando para um cenário em que a inadimplência, a inadimplência vem crescendo, embora lentamente, a gente está crescendo para um cenário em que a inadimplência vai crescer mais forte. E qual seria, por exemplo, ou seja, qual é a preocupação que o investidor tem que ter no Jive, né, ou seja, quando ele aplica no Jive, se realmente houver um crescimento de inadimplência no mercado mais generalizada? Legal, a gente, sim, a inadimplência tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica está bem maior. A gente não precisa entrar nos detalhes que a gente falou de fato inicialmente de por que esse cenário tá um pouco pior, mas se você lembrar aqui, eu mencionei que a gente tem uma correlação pequena com as operações tradicionais aqui, que são mais objeto de mercado de capitais, de grandes emissões, de devedores que são mais conhecidos. A gente procura operações que elas são únicas, que a gente consegue estruturar e montar, e que mesmo num cenário mais adverso, a empresa vai ter condições de pagar. Isso aqui blinda completamente a possibilidade de ter uma inadimplência? Claro que não. Mas num cenário no qual o devedor vai ter que fazer uma seleção adversa de quem ele vai pagar ou não, a gente está numa posição mais favorável, porque a maioria das operações conta com o aval da própria pessoa física, mesmo a operação ter sido na empresa dele e não na pessoa física. As garantias normalmente são bens de altíssimo valor ou recebíveis, né, de altíssima liquidez. Então o devedor vai olhar e falar assim, a Jive tem uma operação ali que ela tem o meu aval ali na pessoa física, tem bens que tem um valor elevado, maior do que a dívida, e ainda tem recebíveis líquidos. Se eu for entrar numa situação de não pagar alguém, não vai ser esse o primeiro da fila. O que isso traz de vantagem? Antes da gente sofrer inadimplência, a gente consegue de fato ir lá e identificar que o devedor está com algum problema e acionar todos os mecanismos de proteção. Então, numa resposta curta aqui para os ouvintes, por óbvio que a gente em algum momento vai ter alguma situação que a gente vai ter que lidar. Acontece que a gente consegue ter um pouco mais de previsibilidade e salvaguarda em função das operações que são de fato estruturadas e com garantias relevantes. Acho que de certa forma você já respondeu, mas só para reforçar, tem se falado muito, né, e tem tido muita discussão a respeito da Selic, se ela deveria permanecer alta para combater a inflação, se ela deveria ser cortada para que as empresas não fossem prejudicadas e eventualmente gerar aí um crédito maior no mercado. Isso é relevante para vocês? Como é que vocês têm visto? Assim, o componente do custo
da dívida de uma empresa, ela é formada pela taxa básica, que é de fato a Selic, e o spread de crédito, né? Então a gente está todo momento e batendo muito forte no ponto da Selic baixar ou não. Mas é importante também que os spreads de crédito tenham uma queda, uma normalidade, num ambiente mais normal. E como eu falo normal, é que tenham um valor menor do que o histórico super elevado que a gente tem. Então, a Selic cair de maneira forçosa não vai fazer com que os spreads de crédito também caiam, né? Então, a Selic deveria cair porque o cenário e o grande objetivo pelo qual ela deveria cair foi atingido, que é esfriar um pouco a economia, por consequência fazer a inflação cair um pouco, mas em algo que seja de fato não forçoso porque senão os spreads de crédito não vão cair, as empresas vão continuar tendo dificuldade para captar e vão captar caro. Aí tem uma discussão de se é o momento agora, um pouco mais para frente ou não, mas o que é o mais importante do que você está falando? Pode até cair agora, pode cair 1 ponto, 2 pontos, mas a gente ainda vai passar por um bom período com taxa de juros superiores a 10%. Né? Então, de 2 dígitos. De qualquer maneira, não é para ter assim, um alívio muito grande para as empresas. Portanto, por um bom período, as operações e os fundos que se especializam em crédito estruturado, em operações que são altamente desenhadas e concebidas, vão ainda passar por um período de melhor, né? Mais benigno, porque eles vão ter vantagem sobre operações que não têm essas garantias, que são mais tradicionais de mercado. Então, sim, é importante que caia, mas num ambiente não forçoso, né? Que seja algo que, de fato, tenha que a Selic alta tenha alcançado seus objetivos. Num cenário assim de mais volatilidade, incerteza macroeconômica, também micro, normalmente os investidores fogem para a liquidez, né? Ficam com medo de horizontes mais longos e tudo mais. E uma das características do fundo do Bossa Nova é o resgate um pouco mais longo de 1 ano. Isso é uma vantagem, é uma desvantagem? Às vezes os fundos mais de liquidez, numa volatilidade, né, é mais rápido de resgatar, isso impacta às vezes mais. Como que funciona essa parte? Eu vou falar vantagem e desvantagem na ótica do investidor. Acho que é uma vantagem para o investidor um prazo de resgate mais longo. Por óbvio que na composição da carteira dele, e eu sei que os assessores tomam muito cuidado com isso, ele precisa ter uma parcela de liquidez ali para ter um resgate mais rápido. Mas aí é o Tesouro Selic, é o CDB com liquidez diária ou uma liquidez curta, etc. E por que os fundos mais longos com resgates mais longos são vantajosos para o investidor? Quando é pedido o resgate, o gestor precisa usar a liquidez imediata que ele tem no fundo para honrar com aquele resgate, e se os pedidos de resgate forem superiores ao que ele tem de liquidez, ele precisa vender ativos. E aí, num momento que que o mercado está estressado, dificilmente o gestor vai conseguir vender no melhor preço possível aquele ativo. Portanto, vai vender a um preço inferior ao que tem ali marcado no fundo, e os cotistas vão arcar com esse prejuízo em última instância, né? No fundo que ele é mais longo, eu sei 1 ano antes qual vai ser o volume de resgate que eu vou ter, né? Então eu vou ter um planejamento de médio prazo muito melhor, muito mais organizado, e não vou muito provavelmente precisar vender ativos a valores menores do que eles valem para honrar essa liquidez. Isso faz com que o investidor maximize o retorno dele em relação a outros fundos que têm liquidez menor, né? Então você abre mão da liquidez, de fato, para ter uma rentabilidade um pouco menor e uma salvaguarda de que quando tiver pedidos de resgate
maiores, o gestor vai ter um tempo muito bom, e se preparar muito bem para honrar com aqueles resgates. Legal. Vamos falar um pouquinho de perspectiva de retorno, né? A gente está já chegando aqui, já bem adiantado. Em termos de perspectiva, o que a gente pode esperar de retorno para o Jive Bossa Nova nos próximos 12 meses ou até nos próximos 5 anos, né? De que o investidor deveria esperar, ou seja, depois, passado 12 meses, passado 5 anos, olhando para trás, o que ele deveria ver? Bom, eu vou adiantar uma outra pergunta. Assim, bom, primeiro responda essa, por favor. Respondo, claro. Eu vou contar um pouco como foi a rentabilidade nesses últimos 12 meses, né? A gente não pode efetivamente pegar e prometer ou fazer um pouco de rentabilidade prospectiva. Então, nos primeiros 12 meses do fundo, a rentabilidade foi de CDI mais 3,30, um fundo que tem rentabilidade alvo de CDI mais 4% ao ano, isso líquido para o cotista, lembrando que foi o primeiro ano do fundo, portanto ele levou um tempo para construir a carteira, investir, essa carteira vai maturar e muito provavelmente trazer mais resultados, mas o investidor tem que olhar para esse fundo de fato mirando o seu retorno alvo, que é CDI mais 4%. A gente trabalha, investe e faz a gestão do fundo para entregar líquido para o cotista CDI mais 4% ao ano. Ou seja, na verdade, o CDI caindo, ele vai vir até uma rentabilidade proporcional melhor, né? Porque se for CDI mais 4, se por acaso o CDI cair para 8, você vai estar dando 150% de CDI praticamente. Sim. Exatamente, quer dizer, a gente... perfeito a tua colocação, né? Então, se a Selic de fato cair, em relação à Selic, comparando a Selic versus o retorno das operações de crédito, um sobre o outro, sim, vai dar 140%, 150% do CDI, né? Agora, aqui no Brasil, a gente chegou a ter uma Selic bem baixa, né, de 2% um tempo atrás, agora voltou a ter uma Selic elevada, mas a inflação normalmente é algo que está sempre, é sempre um fantasma, né? Por que essa escolha de ativos referenciados ao CDI e não ao IPCA, por exemplo? A metáfora do fantasma é boa, né? Porque o fantasma é algo que é desconhecido ali, né? E inflação, na verdade, pro Brasil, assim, gente, a gente nos últimos 5 anos, e até para estender um pouco mais, mas eu não lembro de cabeça, a gente conseguiu ficar abaixo da meta de inflação uma vez. Então, assim, o nosso cenário é de inflação. E aí a tua pergunta em relação da nossa opção como gestor aqui é ter o CDI e não o IPCA, é porque o IPCA na verdade ele é um índice, né, que ele é dependente de N fatores e que os seus pesos podem mudar, né? Alguém pode ir lá e decidir, um governo pode entrar e mudar a regra de composição do IPCA, etc. Então, tem menos previsibilidade para o gestor ali lidar com esse índice. Normalmente os gestores que estão ativos em IPCA porque eles têm o passivo em IPCA também, então tem um casamento natural, mas para o nosso tipo de investidor, né, que é o investidor qualificado, faz mais sentido o CDI, porque ele vai comparar este produto com o CDB do banco que está atrelado ao CDI. Então tem esses dois fatores, né? Um pouco mais de, vamos dizer assim, de ser um índice que sofre menos por intervenções externas, o CDI não sofre isso, né? Ele é uma taxa de mercado efetivamente, e também por, de fato, o nosso investidor buscar rentabilidade superior aos investimentos que ele faz tradicionalmente no mercado, como um CDB atrelado ao CDI. Uma dúvida. A Jive é muito famosa e reconhecida pelos fundos de stress e de special situation. Pode ser reutilizado ou ter alguma combinação de empresas dos outros fundos no Bossa Nova ou algo do gênero? Acho que a pergunta, se eu entendi corretamente, é assim, olha, os fundos podem compartilhar riscos, né?
Acho que a resposta é não, eu não posso vender um ativo de um fundo para o outro. Isso é vedado nos regulamentos de todos os nossos fundos, né? Então, se eu fiz um investimento no fundo A, não posso acordar num determinado dia e fazer a venda do ativo para o fundo B, tá bom? Mas, eventualmente, tem operações que a gente estrutura que elas têm riscos diferentes dentro da operação. Então, e nossos fundos têm mandatos para riscos também diferentes, que são mais adequados para um fundo ou outro. Então, eventualmente, sendo uma operação nova, que não foi ainda investida por absolutamente nenhum dos fundos geridos pela Jive, um fundo pode absorver um risco que é mais aderente ao seu mandato, enquanto o outro fundo pode investir em uma oportunidade que seja do mesmo risco, né, mas com um grau de incerteza maior. Pode acontecer, mas são pontuais. Normalmente os mandatos são bem amarrados para as oportunidades serem únicas para cada um dos fundos. Legal. Bom, a gente está chegando já aqui ao fim. Acho que o Leandro tem mais uma questão aqui para levantar, mas eu acho que o cliente sempre chega aqui, ele vê várias gestoras, ele vê vários produtos, ele chega na plataforma, o que mais tem ali são fundos de renda fixa diferentes, né? Se ele tivesse que... E é muito difícil ele ver o que está por trás de tudo aquilo, né? Ou seja, por trás do número ali, da performance simplesmente, da volatilidade, por que escolher a Jive? Bom ponto, né? Acho que você tem razão. Hoje, a oferta de fundos ela é imensa. A gente não consigo nem listar aqui quantos fundos tem, quantas gestoras existem, etc. Então, o que a gente se diferencia? A Jive é uma gestora que está há mais de uma década gerindo fundos para investidores profissionais e agora qualificados, e a gente, com a fusão com a Mauá, a gente também tem fundos listados que atendem o varejo. Portanto, a gente tem experiência no que a gente faz, a gente já tem entrega de rentabilidade e retorno para os investidores há muito tempo. Nosso primeiro fundo foi lá em 2015 que a gente distribuiu. A gente também lidou desde o princípio com a situação real do Brasil, que é ativos de extrema dificuldade, que você tem que fazer uma gestão ativa para recuperar. Nós temos originação própria, que nem a gente comentou no começo, nós estruturamos nossas próprias operações. Então a gente tem um conjunto aqui de fatores, né? Então tempo, experiência, rentabilidade comprovada, devolução de capital para os nossos cotistas, fundadores e sócios ativamente na gestão dos fundos e das operações. Então, do que eu vejo assim nesse oceano de oportunidades que tem aqui de fundos de investimento, são os grandes diferenciais da Jive hoje. Bom, um ponto que muitos investidores levantam corretamente, né, é sobre taxa de administração. E o que a gente fala é que não é o número, né, não é o cobrar 0,5%, 1%, 2%, e sim duas coisas, né? A rentabilidade líquida que você está obtendo, né? Então, o que você quer, fazendo uma analogia aqui, não é um médico barato, né? Um médico que resolva seu problema de saúde. Esse ponto você já comentou, né? Da rentabilidade líquida para o investidor. O outro é da equipe que você está contratando ao pagar essa taxa de administração, né? Então, quando o investidor acessa o Jive Bossa Nova, entre aspas, ele está contratando uma equipe de quantas pessoas, com que experiência? Legal. Eu acho que seria, para não dizer injusto, é injusto e errado dizer que o time do Bossa Nova são as 6 pessoas que estão ali apresentando operações para o comitê de investimentos, que estão fazendo a gestão no front das oportunidades efetivamente. Por que é injusto? Porque isso aqui é uma empresa de mais de 200 colaboradores, entre sócios e funcionários diretos da companhia, que tem algum tipo de participação direta ou indireta nos investimentos na gestão do ativo, como eu mencionei anteriormente, né? Assim, quando a gente vai avaliar o imóvel,
que vai ser parte de garantia da nossa operação, não é o Samer, nem a Caterina, nem a Carolina, nem o Daniel, que fazem parte desse time que vai fazer essa avaliação, mas sim 2 pessoas ali que são, de fato, especialistas na parte de avaliação de ativos imobiliários. Então, quando o investidor paga ali os 2% sobre o patrimônio líquido do fundo, ele está contratando um time de mais de 200 pessoas, entre elas pessoas com mais de 20 anos de experiência no mercado e especialistas dos melhores que a gente tem aqui hoje disponíveis. Legal. Bom, a gente está encerrando aqui, eu vou só fazer um resumo aqui geral. Quando a gente está selecionando o fundo, a gente costuma dizer que tem os 5 P's, né? O produto, então aqui o Jive Bossa Nova, acho que ele se qualifica bem num produto bem estruturado, que tem as características interessantes para um investidor investir, né? Ou seja, de expectativa de retorno, de risco. A gente fala de performance, ou seja, como é que foi a performance passada e risco, né? O Jive Bossa Nova realmente entregou os resultados que ele estava se prometendo a ter. A gente fala de pessoas, a gente acabou de ver aqui que você falou das pessoas que estão envolvidas, que existe a equipe lá dos médicos que operam, né, que são os 6, mas existe toda a infraestrutura por trás, que é muito grande para dar todo o suporte, né? A gente fala de processo, você falou todo o processo aqui de apresentação dos resultados, de olhar a carteira, de procurar os ativos e assim por diante. A gente falou de perspectiva. A perspectiva, a gente tem o quê? A Selic elevada, né? Ou seja, você ganhar CDI mais 3 é bastante interessante. E, apesar de ter um momento de crédito um pouco mais desafiador, o produto está bem estruturado para passar por todo esse processo e a gente tem realmente, como a gente falou, um Senna aí que vai correr bem na chuva, né? Tem mais alguma coisa que a gente está faltando aí falar que seria bastante interessante para o investidor? Acho que esse último ponto que a gente conversou aqui, para mim ele é o mais importante, que é o histórico da Jive como um todo, né? Porque muitas vezes um fundo e uma gestora atinge os 5 P's, mas não tem um histórico que faz de fato empurrar ele para frente. Porque algum determinado ano o fundo pode não atingir um dos 5 P's, pode não ter uma performance tão satisfatória, mas se tem ali pessoas que têm experiência, que passaram por dificuldades, que sabem que aquilo ali pode ser transitório, vão ter calma, vão conseguir falar com o investidor, vão conseguir explicar para o assessor aquele momento, para mim, ele é tão importante quanto os 5 P's, né? Na verdade, sem esse fator de você ter uma companhia que foi bem consolidada ao longo do tempo, de fato os 5 P's acabam sendo como consequência, né? Então acho que é isso, né? Eu vou reforçar o ponto de a gente está há mais de uma década fazendo isso, né? Então passamos por algumas crises aqui para poder sentar na frente com tranquilidade, como a gente está hoje aqui. Então estamos quase 1 hora de conversa e com o mercado financeiro lá fora praticamente desabando. Legal, Samer, muito obrigado. Eu sou Michel Viriato, da Casa Investidor. Aqui temos o Luiz, também sócio da Casa Investidor, e o Leandro também, que é ex-piloto, tá? De Fórmula 3, né? A gente estava falando aqui de Fórmula 1, eu falei de Fórmula 1 e ele aqui deveria falar, na verdade, né? Tem mais experiência do que eu. E o Samer, sócio da Jive, muito obrigado por participar e disponibilizar esse tempo precioso para explicar isso tudo para a gente. Foi um prazer enorme, muito obrigado por terem vindo conhecer aqui a Jive House, é um prazer enorme receber vocês. Obrigado. Samer. Valeu, gente.